Capítulo 9. Nell voltou a Briargate com Lady Hervey no dia 23 de dezembro, várias semanas depois do enterro do Sr. Dorville. Eram 9 da noite quando o cabriolé entrou na propriedade. A casa do portão estava às escuras. Portanto, Nell assumiu que Albert tinha ido para a cama. Mas na mansão havia lanternas brilhando de modo convidativo na varanda. A senhora deve estar contente por estar em casa, não é, milady? Disse ela à patroa. Com certeza, estou. Sim, Nell. Lady Hervey suspirou. Essas últimas semanas foram uma provação. Estou exausta. Houve muitas questões desagradáveis entre Lady Hervey e as irmãs depois da leitura do testamento de seu pai. Sir William não contribuiu em nada para melhorar os ânimos, ficando bêbado e agressivo, depois batendo em retirada e deixando a esposa incumbida de acalmar a todos. A senhora logo vai se recuperar, disse Nell em tom reconfortante. Sr. Rufus e todos em Briargate vão ficar satisfeitos em tê-la de volta em casa. Antes de o cabriolé chegar, ao final do caminho, Baines saiu ao encontro delas com uma lanterna, rapidamente seguido por Rose. Nell supôs que ele devia estar sentado junto à janela esperando, porque não poderia ter ouvido a carruagem da cozinha. Baines e Rose levaram a bagagem de Lady Hervey, e quando todos entraram no salão, Rufus veio correndo pelas escadas, cheio de animação. Mãe, estou tão feliz que a senhora voltou, exclamou ele, atirando-se nos braços dela. Tive tanto medo que não chegasse a tempo para o Natal. Nell sorriu contemplando o feliz reencontro. Rufus parecia ter crescido mais alguns centímetros. Desde que voltara para a escola em setembro, estava se tornando um rapaz muito bonito. Passou-lhe fugazmente pela cabeça porque Hope não estaria ali para recebê-las também. Entretanto, quando Baines disse que ia servir uma ceia para Lady Hervey na sala de estar, ela imaginou que Hope estaria ajudando Marta a preparar a comida. Depois que Rose pegou o capote forrado de pele e o chapéu de Lady Hervey, mãe e filho seguiram abraçados para a sala de estar. Nell correu para a cozinha. Fazia tanto tempo que não bebia alguma coisa que era como se sua garganta estivesse toda cortada. Fora isso, estava morrendo de frio. Ah, é tão bom estar finalmente num cômodo aquecido, disse ela ao entrar na cozinha, seguindo direto para o fogão e apoiando-se nele de costas, o que eu não teria dado por um capote forrado de peles no trem de volta para casa. Marta estava apenas dando alguns toques finais à bandeja para a patroa, então sorriu para Nell. É bom ter você de volta, disse ela. Albert ficou esperando, mas ficou tarde e ele teve que ir para a cama. Pelo menos vai aquecê-la para você. Onde está Hope? Perguntou Nell quando Baines entrou na cozinha. Ele ignorou a pergunta e pegou a bandeja. Só vou levar isso para a senhora. O que houve? Perguntou Nell depois que o mordomo saiu. Hope está doente? Não cabe a mim dizer, respondeu Marta. Baines vai lhe contar quando voltar. Nell teve então certeza de que algo acontecera. E isso se confirmou quando viu Rose escapulir para a sala dos criados, presumivelmente porque também não queria ser questionada. Rose, diga, onde está Hope?
Ora, acalme-se, Nell, pediu Marta. Baines não vai demorar. Ela não está aqui, está? Perguntou Nell. Para onde foi? Quando foi embora? A fisionomia impenetrável de Marta e o nervosismo excessivo de Rose diziam-lhe que Hope tinha mesmo ido embora. Mas nenhuma delas estava disposta a dizer quando, nem porquê. Nell andava de um lado para outro, frio e sede esquecidos em sua agitação. A cozinha cheirava a canela, cravo e outras especiarias, bons odores que lhe lembravam natais passados, quando tinha a família em torno dela naquele lugar. Mesmo com todo o sofrimento que Albert lhe causava, ali em Briargate ela sempre conseguia deixar seus problemas de lado. Não queria que James ou Ruth fossem embora, mas nunca expressou seu desejo porque sabia que era errado se interpor no caminho deles. Mas, sem Hope, não sabia o que faria. Baines entrou e, ansioso, fechou a porta atrás de si. Ela foi embora, não é? Baines assentiu com tristeza. Por que tão de repente? Não poderia ter esperado que eu voltasse? Perguntou Nell. É um bom emprego? Baines deixou-se cair numa cadeira e pôs a cabeça entre as mãos. Ela fugiu com um namorado. Namorado? Ela não tinha namorado. Era o que todos pensávamos. Baines levantou os olhos para ela, o rosto cheio de tristeza. Mas ela deixou um bilhete. Albert o trouxe aqui e me mostrou. Quando foi isso? Nell sentiu como se todo o sangue tivesse se esvaído de seu corpo e suas pernas ficaram bambas. Sente-se. Marta empurrou-a para uma cadeira. Vou fazer um chá para você. Baines explicou o que acontecera em novembro, cerca de 2 semanas depois de Nell partir com Lady Harvey. Acrescentou que não houve avisos nem despedidas. Num minuto, Hope estava na cozinha e no dia seguinte não estava mais. Ela devia estar planejando isso há algum tempo, disse ele com voz cansada, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Mas nunca percebi nada. Ela não agia de modo suspeito, nem ao menos disse nada que depois achássemos que seria uma forma de dizer adeus. E foi de mãos vazias. Continuou Marta. Todas as coisas dela ainda estão em seu antigo quarto. Deixamos tudo lá para você. Mas por que não escreveu e me contou? Perguntou Nell, começando a chorar. Albert disse que era melhor não escrever. Baines deu de ombros. Alegou que você ficaria angustiada e, como não poderia deixar Lady Harvey, seria pior ainda. Ele foi procurá-la? Nell elevou a voz desesperada. Foi e contou a seus irmãos, é o que sei, disse Baines. O reverendo Gosling veio aqui dizer que tinham ido falar com ele e com quase todos no vilarejo para tentar descobrir quem era o rapaz. E descobriram? Baines balançou a cabeça. Todos repetem a mesma coisa, é um mistério. Não apareceu nenhum soldado por aqui. Um soldado? Exclamou Nell. Ela fugiu com um soldado? O sino tocou na sala de estar e Baines foi atender. Lady Harvey estava sentada junto ao fogo, Rufus no tapete a seus pés, e ela virou a cabeça quando Baines entrou. É verdade o que Rufus me contou? Que Hope foi embora sem dizer uma palavra? Sim, milady, respondeu Baines.
Acabei de contar a Nell, ela está muito abalada. Que sirigaita mal agradecida, disse Lady Hervey indignada. Depois de tudo que Nell fez por ela, você com certeza está dando às criadas muito tempo livre, Baines, se elas têm a oportunidade de se encontrar com homens. Baines irritou-se. Já não era bom ela pensar que os criados não tinham direito a uma vida particular, mas, levando-se em conta que todos ali em Briargate estavam acumulando tarefas, porque Lady Hervey não conseguia contratar mais empregados, ele não sabia como ela tinha a desfaçatez de dizer tal coisa. Com o devido respeito, milady, disse ele entre os dentes. Hope não tinha tempo livre além da tarde, que sempre passou com o irmão e a família dele. Nem ele nem eu podemos imaginar como e quando ela conheceu esse homem. O fato não combina com o caráter dela também. Não era uma menina estouvada e sempre foi muito apegada a Nell. Nell pode ir para casa conversar com Albert, disse Lady Hervey, encerrando o assunto. Ela não vai me servir de nada se estiver nervosa. Rose pode me atender. Baines sentiu uma onda de raiva pela insensibilidade da patroa. Nell trabalhava para ela desde que tinha a idade de Hope. Ninguém poderia ter uma criada mais leal e dedicada, e ela merecia mais do que ser mandada para casa sem ao menos uma palavra de simpatia. Não acredito que Hope tenha ido embora de bom grado, opinou Rufus, de repente. Sua mãe e Baines olharam para ele surpresos. Seus cachos louros compridos demais o faziam parecer muito jovem, mas sua expressão era adulta. Acho que Albert a forçou a ir. Ah, o que quer dizer com isto? Perguntou Lady Hervey bruscamente. Você disse que ela deixou uma carta para Nell. Deixou, sim, Albert me mostrou, disse Baines. Pode-se forçar alguém a escrever uma carta, disse Rufus, obstinado. Já vi meninos fazerem isso na escola. Hope se preocupava demais com Nell para fugir na ausência dela. Você é só uma criança e estava na escola quando isso aconteceu, retrucou Lady Hervey com desdém. Agora chega. Baines, dê meu recado a Nell e Rose, e eu gostaria de tomar um banho antes de dormir. Quando Baines estava saindo da sala, escutou Rufus se dirigir à mãe. Mãe, você não deveria pedir a Rose para lhe preparar um banho tão tarde da noite. Ela já trabalhou demais hoje e deve estar muito cansada. Baines não se demorou o suficiente para ouvir a resposta da patroa, mas ficou comovido com a compaixão do menino. Também imaginava que teria sido Hope quem o tinha feito ver a injustiça do sistema de patrões e criados. Nell chorava alto enquanto seguia pelo caminho até sua casa. Baines, Rose e Martha tinham feito o possível para confortá-la, mas não houve nada que a fizesse se sentir melhor com relação à fuga de Hope. Nell lembrou-se como ela própria era aos 16 anos, tão ingênua, tão ávida para experimentar tudo, especialmente os mistérios do namoro e dos beijos. Se Bridie não tivesse lhe contado de repente que Lady Hervey ia ter um bebê, ela teria ido naquela tarde mesmo encontrar Ned Travers em Lord's Wood. Não sabia porque jamais tinha parado para pensar que Hope poderia ser como ela, pensando o tempo todo em rapazes e ansiosa para ter um namorado. Se ao menos tivesse contado a Hope sobre Ned,
talvez a tivesse incentivado a revelar seus próprios sonhos de menina. Teria ficado tão amarga e seca a ponto de, inconscientemente, não querer que Hope também encontrasse amor e felicidade. Ao abrir a porta da entrada, ouviu Albert roncando no andar de cima e sentiu um cheiro acre que só poderia ser do urinol sujo. Tateando às cegas, chegou à mesa e encontrou o castiçal e os fósforos. Quando acendeu o fogo, viu o caos do aposento e seu coração pesou ainda mais. Assim que acendeu 3 velas, sentiu vontade de desistir e voltar para a Briargate, pois a desordem era terrível. Dezenas de garrafas vazias estavam espalhadas por todo o lado. No chão, grandes torrões de lama das botas de Albert, pedaços de pão mofado em cima da mesa e pratos sujos em todos os lugares, muitos dos quais ela reconheceu como pertencentes à mansão. Nem por um momento esperava que Albert a recebesse de braços abertos, mas com certeza qualquer homem, sabendo o que a esperava na volta, tentaria fazer algo para mitigar o sofrimento. Ele nem sequer tivera respeito por seus sentimentos, deixando a casa um pouco arrumada. Recordando todas as vezes em que o marido a repreendera por causa do tapete torto na frente do fogão, ou por ela não ter empurrado as cadeiras para debaixo da mesa, Nell de repente se enfureceu. Enquanto estava parado olhando a sujeira, sua raiva cresceu mais do que seu medo. Apanhou a vela, subiu a escada e abriu a porta do quarto com um pontapé. Acorde, Albert. Quero falar com você, gritou ela. O que é? Perguntou ele, sonolento. E Nell franziu o nariz para o fedor das roupas suadas e do urinol cheio. Você é um imundo, gritou ela. Como pôde deixar a casa nesse estado? Ele se sentou e esfregou os olhos. Limpeza é trabalho de mulher, afirmou ele de cara fechada. Então, você deveria ter arranjado uma mulher para limpá-la, rebateu Nell ríspida. Vi que Marta o alimentou nesses dias. Podia ter pedido a ela para fazer a limpeza daqui também. Fique quieta, mulher, ralhou ele, e deitou-se novamente, como se pretendesse voltar a dormir. Seu porco! Já não bastava eu chegar em casa e não encontrar Hope? E onde está a carta que ela deixou? A pergunta pareceu despertá-lo. Como se atreve a entrar aqui gritando comigo? Replicou ele, girando as pernas para fora da cama. Um homem trabalhador precisa dormir. Nell sempre recuava quando ele avançava para cima dela, mas não pretendia fazer o mesmo desta vez. Uma mulher também precisa dormir, mas espera que eu durma neste ninho de ratos? Retrucou ela, apontando para a cama. A vela não iluminava muito, mas havia claridade suficiente para ver que os lençóis estavam sujos. A colcha branca que Albert sempre insistia que devia ser mantida lisa e sem amassos fora jogada no chão e pisoteada com botas sujas. Desça e me conte sobre Hope, insistiu ela. Não tenho nada para contar, não a vi sair. Apenas encontrei o bilhete. O ligeiro esganiçado na voz de Albert alertou Nell de que ele estava mentindo. Mentiroso, gritou ela, a vela balançando no castiçal, porque a mão tremia de raiva. Não foi só isso, sei que não foi.
A mão dele ergueu-se, antes mesmo que ela a visse, e a esbofeteou com força. Não admito ser chamado de mentiroso. E estou contente por aquela vadia ter ido embora, disse ele com voz sibilante. Então, saia daqui. A maldita carta está em cima da cômoda. Quando fez menção de agredi-la novamente, Nell deu meia volta e desceu correndo, de repente muito consciente de que estava pisando em ovos. Ouviu as molas do colchão rangerem quando ele voltou para a cama, e então desatou a chorar como se nunca mais fosse parar. Encontrou a carta e segurou-a próximo à vela para lê-la. Não tinha dúvida de que fora Hope quem a escrevera. A irmã tinha uma letra firme e clara, a única coisa que Nell nunca tivera problemas para ler. Releu a carta 4 ou 5 vezes, mas a cada leitura ficava mais perplexa. Sua própria leitura e escrita eram rudimentares, e quando precisava escrever uma carta não conseguia produzir nada, além de afirmações simples que nunca transmitiam seus sentimentos, nem qualquer tipo de descrição. Hope, contudo, sempre conseguia escrever como se estivesse conversando. Quando escrevia para James ou Ruth, suas cartas sempre eram relatos vibrantes de todas as notícias da família e do vilarejo. Aquela carta em suas mãos poderia ter sido escrita pela própria Nell, exceto pela ausência de erros de ortografia. Estou indo embora com um soldado. Hope não diria apenas isso. Mesmo que estivesse com pressa, acrescentaria algum motivo, uma descrição dele ou o nome. Por favor, não fique com raiva de mim. Não seria com a raiva de Nell que ela se preocuparia, e sim com o seu desgosto. Onde estava a tristeza em não se despedir, ou o reconhecimento de que estava deixando todo mundo na mão? Você pode ficar com as minhas coisas e o salário que me devem. Hope não se incomodaria em dizer tal coisa. Ela daria aquilo como subentendido. Assim como pedir desculpas por levar um dos vestidos de Nell seria desnecessário. Mais tarde, Nell foi dormir na antiga cama de Hope. Estava fria e úmida por falta de uso, mas era muito melhor do que compartilhar a cama com Albert. Rememorou as palavras que trocara com Hope no dia anterior à partida com Lady Hervey. Hope dissera que tinha tanta chance de encontrar um namorado estando em Briargate quanto de se tornar rainha. Não teria dito isso, nem ficaria tão triste, se já houvesse um rapaz em sua vida. Nem teria deixado uma carta ali para Albert ler. Ela deixaria em seu quarto na mansão. De fato, se estivesse fugindo, não teria ido para aquela casa, pois poderia encontrar Albert. Como um feixe de luz em um quarto escuro, de repente Nell adivinhou como tudo acontecera. Hope não fugira. Ela viera ali para arrumar a casa, como Nell lhe pedira que fizesse. Albert talvez tivesse chegado enquanto ela estava lá, e provavelmente Hope o repreendeu por causa da desordem, e ele a agrediu. Nell quase podia ver a cena se desenrolando diante de seus olhos. Albert perdendo o controle, em seguida percebendo que Hope contaria a Baines, que então reclamaria com Sir William. Por isso, a carta de Hope era tão estranha. Fora ela mesma quem a escrevera, mas coagida por Albert. Talvez tivesse concordado em deixar Briargate apenas para que ele parasse de agredi-la. Mas como ele poderia deixá-la ir embora? Ela teria corrido direto para Matt.
Durante toda a noite, Nell ficou acordada, encarando a escuridão do quarto, consumida pelas visões aterradoras de Albert estrangulando Hope. Queria desesperadamente que existisse outra explicação, mas qual poderia ser? Assim que o relógio no andar de baixo bateu 4 horas, ela ouviu Albert esgueirando-se do quarto ao lado. Preparou-se, achando que ele viria até ela. Mas ele desceu furtivamente a escada e 1 minuto depois ela o escutou sair pela porta da frente. Era uma confirmação adicional de sua culpa. Se não tivesse nada a ver com o desaparecimento de Hope, não agiria de modo sorrateiro, nem sairia mais de 1 hora mais cedo para evitar encontrá-la. A bochecha de Nell latejou. Ela sentia que estava inchada, e sua raiva e tristeza voltaram, redobradas. Era a véspera de Natal, um dia de preparações frenéticas que no passado sempre fora alegre. Até 2 anos antes, sempre havia muitos convidados em Briargate, com uma pródiga ceia de comemoração na véspera de Natal, e no dia seguinte, um jantar ainda mais extravagante. Nell vira alguns anos em que um quarteto de músicos fora contratado e eles enrolaram os tapetes da sala de estar para os convidados dançarem. Também havia festas à fantasia. Lembrava-se de Lady Hervey vestida como Neil Gwynn e Sir William como Carlos II, com risos e música ressoando por toda a casa. Mas aquele Natal não seria feliz para ninguém. 2 horas depois, quando amanheceu, Nell apanhou a fronha contendo seus pertences e dirigiu-se para a porta. Antes arrumou a casa, não por qualquer noção de dever de esposa, mas apenas para preencher o tempo até sair para a mansão. Enquanto reunia seus pertences, descobriu que o vestido que Hope levara era o mais velho que possuía. Um vestido cinzento de trabalho, que provavelmente ficara grande demais nela. Foi mais uma confirmação daquilo que já suspeitava. Se Hope estivesse realmente fugindo com um namorado, teria se importado com sua aparência e levado um vestido mais bonito, o branco e rosa, que Nell usara no dia do casamento. Este, porém, continuava dobrado na gaveta. Outro símbolo de todos os sonhos que Albert destruíra. Nell! Exclamou Baines, quando a mulher surgiu na sala dos criados, onde ele estava engraxando as botas de Sir William, e deixou cair no chão a fronha com seus pertences. O que é isso tudo? Minhas coisas, disse ela, seca. Não posso mais viver com Albert. Baines pareceu aturdido, mas aproximou-se dela e tocou levemente sua face inchada. Ele bateu em você? Perguntou em pouco mais que um sussurro, os olhos azuis claros cheios de preocupação. Sim, mas pela última vez, disse Nell com firmeza. Vou levar agora o chá da senhora e conversar com ela. Sobre ficar aqui. Sir William vai cavalgar esta manhã? Baines franziu a testa. Ele já saiu, mas Merlin ainda está no estábulo. Ele discutiu com Lady Hervey ontem à noite. Acho que você não vai encontrá-la muito receptiva. Que pena, respondeu Nell, ácida. Certifique-se de que Rose não esteja ouvindo pelo buraco da fechadura enquanto eu estiver com ela. Baines sentiu o coração pesar quando viu Nell voltando para a cozinha. Nunca a tinha visto tão sombria antes. O que quer que acontecesse, ela sempre continuava sorrindo. Suspeitava que Albert fosse de alguma forma responsável pela fuga de Hope. Baines não gostava de Albert, da mesma maneira como ele se achava superior
aos outros criados, nem de sua natureza severa e pouco comunicativa. Tivera ainda menos contato com ele, desde a última ocasião em que agredira Hope, mas não entendia como Albert poderia ser responsável por sua fuga. Desde que ela se mudara para a mansão, eles quase nunca se encontravam. A saída de Hope fora um grande golpe para Bennis, porque ela era uma boa menina e trabalhava duro. Mas se Nell levasse a cabo sua ameaça e abandonasse Albert, toda a estrutura de Briargate desmoronaria.